A promessa foi feita pela primeira vez ainda em 2022. Lula dizia convictamente que garantiria a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000 por mês. Poucos lembram disso, mas as primeiras vezes em que Lula usou essa pauta para se promover, o discurso era de que isso seria implementado ainda em 2023. O site do PT tem até hoje um artigo no ar que trazia esse prazo. Já na reta final da campanha para a presidência, Lula mudou o seu discurso para uma versão em que essa faixa de isenção se tornaria realidade até 2026. Essa foi a narrativa que ele manteve até aqui. Pois bem, recentemente o ministro da Fazenda anunciou o pacote de corte de gastos, que na verdade não corta gastos em si, mas isso é assunto para outro vídeo, e para diminuir a impopularidade gerada por essas supostas medidas de cortes, o governo anunciou em paralelo essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Desde o dia em que isso foi anunciado, o governo fez questão de deixar o prazo para a implementação dessa medida oculto nos seus discursos e suas propagandas. Já estava muito claro para todos que isso não entraria em vigor ainda em 2025, só seria possível aprovar para 2026, mas os integrantes da gestão petista preferiram ocultar esse detalhe desde o início. Acontece que, para o azar de Lula e dos seus aliados, uma das principais pseudojornalistas da emissora, que se tornou um puxadinho da Secom, acabou revelando que, de acordo com fontes internas do governo, essa promessa não apenas não tem mais nenhuma chance de se concretizar para 2025, como ainda corre agora sérios riscos de nem ser realizada no governo Lula. O governo está entendendo que, olha, vai dar para passar com muito esforço aquilo que for, assim, inadiável. Por exemplo, o novo imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, como foi anunciado, de maneira a comprometer a eficácia do pacote de corte de gastos, né? Porque é meio que você sinaliza para um lado com uma mão e para o outro com a outra, né? E no fim das contas, o que acontece? Sabe aquela citação bíblica, frio ou quente, o morno, eu cuspo da minha boca, né? Foi mais ou menos isso que o mercado fez, meio que sem entender aí para onde é que vocês vão, né? Então, toda a costura para poder trazer um anúncio, de olho na popularidade, de olho em conversar com essa classe média, com essa nova classe média, ou com essa classe média que nem se vê, mas é elite num país extremamente desigual. A gente está falando de 5 salários mínimos, é uma galera que ganha uma grana, gente, que já está bem acima do grosso da faixa populacional do Brasil, que ganha até 2. Para fazer esse esforço, comprometer o pacote. E o novo imposto de renda não vai sair esse ano, e eu adianto para vocês, a cúpula do Congresso acha que nem em 2025. Deixa só eu voltar aqui o vídeo, cortando todos os arcos que Daniela Lima fez no meio do caminho, para facilitar o entendimento do ponto central da questão. O governo está entendendo que, por exemplo, o novo imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, como foi anunciado, para fazer esse esforço, comprometer o pacote. E o novo imposto de renda não vai sair esse ano, e eu adianto para vocês, a cúpula do Congresso acha que nem em 2025. Agora é preciso esclarecer mais uma questão muito importante. Quando ela fala em sair esse ano, ela se refere a ser aprovado esse ano pelo Congresso Nacional para que pudesse valer a partir de 2025. Quando ela fala em sair em 2025, isso quer dizer aprovar em 2025 no Congresso para que passasse a valer a partir de 2026. Ou seja, a pseudojornalista militante Daniela Lima adianta que é muito provável que essa promessa, que foi uma das principais de Lula na campanha de 2022, não será cumprida nesse mandato. E a razão para que isso aconteça, ou melhor, não aconteça, é muito simples. Essa é uma medida que não depende apenas do governo. Ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é formado por parlamentares da base governista, assim como parlamentares de oposição, mas quem realmente decide as coisas é o Centrão, que é a grande maioria. E o Centrão age sempre de acordo com os próprios interesses. Daniela Lima citou isso, inclusive, só que nas suas próprias palavras de militante. E a cúpula do Congresso fala, até para 2025 eu acho difícil aprovar. Inclusive porque 2026 tem ano de eleição e o Congresso no ano que vem já vai estar fazendo esta conta. Bom, eu vou dar este presente para este governo? Toda essa história deixa evidente uma falha grave no jogo político sujo do PT. Lula vem cozinhando essa promessa ao longo de toda a campanha de 2022 e do seu atual mandato. O governo pretende gastar R$40 milhões em campanhas publicitárias
por mais que isso não faça absolutamente nenhum sentido, justamente sobre os cortes de gastos e essa nova isenção de imposto de renda. Só que esses 40 milhões de reais seriam usados para cozinhar essa promessa por mais um ano, para que então, em 2026, ano de eleição, essa isenção fosse implementada e fosse a mina de ouro da campanha de Lula à reeleição. Esse plano, porém, aparentemente não contava com o possível conflito de interesses do Centrão no Congresso Nacional. Pelo jeito, para que haja possibilidade dessa promessa ser cumprida nesse mandato, Lula terá que molhar ainda mais a mão de muita gente. Bom, ainda no vídeo de hoje eu vou mostrar duas cenas que parecem conversas entre bêbados em um boteco, mas foram registradas, na verdade, em sessões do Supremo Tribunal Federal. Só que antes eu preciso comentar sobre uma notícia que é justamente sobre um dos ministros. Aliás, o principal deles. O escritório de advocacia da família de Alexandre de Moraes contratou o ex-diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, como consultor. A informação foi revelada inicialmente pela revista Veja nesta segunda-feira. Galloro era o responsável pela segurança da corte durante as invasões e depredações que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Agora veja só, ele era o chefe da segurança do Supremo Tribunal Federal. No dia 8 de janeiro, o prédio do Supremo Tribunal Federal foi invadido e depredado. Como eu já mostrei ao longo de vários vídeos em que esse assunto foi abordado aqui no canal, de acordo com o que foi revelado pelos próprios ministros do STF e outras autoridades responsáveis pela segurança dos ambientes que foram invadidos, já havia um alerta prévio de risco de que essa manifestação do dia 8 saísse do controle. Mesmo assim, os prédios foram invadidos, ou seja, houve falha na segurança. E isso serviu como base para responsabilizar e prender algumas pessoas específicas, de maneira muito seletiva, até mesmo quem não estava trabalhando ali na ocasião, mas era conveniente para quem está hoje no poder. Mas o chefe da segurança da Suprema Corte não foi agraciado com essas punições. E mesmo tendo sido responsável por uma falha grave na segurança que permitiu que o prédio fosse invadido, é contratado agora pela família de Moraes como consultor para o seu escritório. Essa história é, no mínimo, curiosa, não é mesmo? O que também é, no mínimo, curioso é a forma como acontecem os debates no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada foi dada sequência aos julgamentos de ações envolvendo o Marco Civil da Internet, que na prática estão resultando em uma regulação feita por conta própria pelo STF. Só que tem duas cenas que viralizaram ao longo do último final de semana que mostram o nível dos debates que estão acontecendo. Os vídeos que você verá a seguir, por mais que pareçam conversas entre bêbados em um boteco, são de debates entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, Alexandre de Moraes e sua dificuldade em resolver um CAPTCHA. A inteligência artificial já existe. Basta ver que, não poucas vezes, e talvez seja uma das coisas mais chatas que existe, você vai entrar em alguma coisa, pergunta, você é um robô? Daí você fala, não. Aí vem, clique onde tem semáforo. Né? Você clica o semáforo, nunca dá certo. Só dá certo na terceira vez ou quarta vez, porque acho que o robô não tem tanta paciência quanto o ser humano. Olha, eu particularmente sempre resolvo de primeira, então eu acho que o problema está no ministro e não nos enigmas. O problema é que, infelizmente, um cara que não consegue nem resolver um CAPTCHA tem hoje em mãos o poder de fazer o que quiser com esse país. Mas essa ainda não foi a pior cena registrada. A pior vem agora. O ministro Luiz Fux já tem um jeito de falar um pouco enrolado que, para quem não o conhece, já parece que tomou umas e outras antes de ir trabalhar. A coisa só piorou então com os argumentos dele e de Dias Toffoli. Quem reproduz essas informações todas é o robô. Nós estamos tratando de liberdade de expressão de pessoas, quando, na verdade, no fundo, o grande protagonista dessa circulação de todas essas informações, ou falsas, ou verdadeiras, ou dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado. Mas existe a mão invisível da inteligência. Tem que regular as máquinas. A mão é invisível, mas o cérebro é visível. E os lucros mais ainda. São as maiores empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade. A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era a ferrovia? Se não uma via de comunicação. Como é que você ia colocar um vigia
em cada trecho de trilho, de 1,5 metro, 2, o batente, eu não sei quantos metros tem, mas em torno de 2, para quem já viajou de trem, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, não é, professor Paulo? Os trens de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, cantadas em músicas de Brant, letras de Brant e melodias de Milton Nascimento e voz de Milton Nascimento. Eu sinceramente não sei o que é pior, se são os argumentos por si só ou se é a impressão que eles têm de que estão apavorando, como ficou nítido nos seus rostos. Agora, essa argumentação toda tem um grande furo. Se a culpa, no fim das contas, é da inteligência artificial, por que então o Supremo censurou tantas pessoas ao longo dos últimos anos? Um grande abraço e até a próxima.